Nesse seminário, iremos abordar sobre os conteúdos, que foram passados durante o semestre todo. O primeiro conteúdo que eu vou abordar aqui é sobre as proteínas, O que elas são? Proteínas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo e são feitas de aminoácidos. Essas proteínas atuam como enzimas, hormônios, anticorpos e componentes estruturais. Podemos encontrar proteínas em carnes, ovos, legumes e laticínios. O outro conteúdo que também abordamos, que faz parte do nosso corpo, são os lipídios. Os lipídios, ou gorduras como conhecidos também, são importantes para armazenar energia, formar membranas celulares e isolar termicamente o nosso corpo. Nos lipídios existem diferentes tipos, como triglicerídeos, fosfolipídios e esteroides. E essas fontes de lipídios incluem óleos vegetais, manteiga, abacate e nozes. O outro elemento também muito essencial para o corpo humano são os carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Esses carboidratos, eles podem ser açúcares simples, como glicose, ou complexos, como amido e fibras. Os carboidratos, eles ajudam a fornecer energia e ajudam na estrutura celular e no armazenamento de energia. O outro conteúdo que foi abordado durante o semestre todo foi também sobre a membrana celular e potencial de ação. A membrana celular, ela é uma membrana celular que envolve e delimita as células, sendo composta por uma bicamada lipídica com proteínas. A membrana celular ajuda a controlar a entrada e a saída de substâncias, mantendo então assim o ambiente interno da célula mais estável. Essa mesma membrana celular, ela permite o reconhecimento celular, comunicação e transporte de moléculas. E o outro conteúdo é sobre o potencial de ação. O potencial de ação é um fenômeno elétrico nas células excitáveis, como neurônios e células musculares. O potencial de ação é desencadeado por estímulos que causam uma mudança rápida no potencial elétrico da membrana celular. O potencial de ação inclui fases de repouso, despolarização, repolarização e hiperpolarização, permitindo então assim a propagação do impulso nervoso ao longo da célula. Vamos falar um pouco do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede de proteínas filamentosas no citoplasma das células eucarióticas, que organiza a célula espacialmente. O citoesqueleto é composto por 3 tipos principais de filamentos: filamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. E esses filamentos, eles se organizam em arranjos helicoidais a partir de subunidades que se autoassociam, criando então assim diferentes propriedades mecânicas. E esses filamentos, eles estão em constante remodelação com actina e tubulina, ligando e hidrolisando ATP e GTP, respectivamente. Esses filamentos, eles formam o ATP e GTP, eles formam filamentos polarizados que podem gerar força. Proteínas acessoriais modulam a dinâmica e organização desses filamentos, permitindo então assim eventos complexos como a divisão e migração celular. A actina é uma proteína muito conservada, presente em altas concentrações nas células eucarióticas. A nucleação é uma barreira para a polimerização de actina, mas uma vez iniciada. Os filamentos são dinâmicos devido à hidrolise de ATP. E os filamentos de actina são polarizados e podem crescer na extremidade e se despolimerizar na extremidade menos. Nas células, a dinâmica dos filamentos de actina é regulada por proteínas acessoriais.
A timosina, por exemplo, né, mantém metade da actina em forma monomérica. Fatores de nucleação como o complexo ARP 2 e 3 e as forminais promovem a formação de filamentos ramificados e paralelos, respectivamente. Essas proteínas que ligam a Capan rompem ou despolimerizam os filamentos, regulam a cinética de associação e dissociação dos filamentos. E as outras proteínas acessoriais, elas agregam os filamentos em estruturas maiores, ligando-os em conformações definidas geometricamente. E essas conexões entre esses arranjos de actina e a membrana plasmática conferem resistência mecânica e permitem a formação de estruturas como lamelipódios, filopódios e microvilosidades. Esses patogênios intracelulares, eles podem sequestrar o citoesqueleto da célula hospedeira, usando a polimerização dos filamentos de actina para se movimentar dentro da célula. Eu vou falar um pouco sobre microtúbulos. Microtúbulos são componentes de citoesqueleto nas células eucarióticas. Eles são feitos de proteínas chamadas tubulinas. E esses tubos, ou microtúbulos, né, são tubos ocos com cerca de 25 metros de diâmetro e têm várias funções importantes. Uma dessas funções é a manutenção da forma celular. O que ela ajuda? Ela ajuda a manter a estrutura e a rigidez da célula. A outra função é o transporte intracelular. Ela ajuda ou funciona como trilhos para o transporte de organelas, vesículas dentro da célula, com a ajuda de proteínas motoras como a cinesina e a adenina. A outra função é a divisão celular. Na divisão celular, formam o fuso mitótico durante a mitose e a meiose, ajudando a separar os cromossomos. A outra função também é o movimento celular, que ajuda na formação de cílios e flagelos, que ajudam na locomoção de algumas células. E essas podem se polimerizar e despolimerizar rapidamente, tornando-os dinâmicos e adaptáveis para as suas funções. E aí vem também o túbulos. Túbulos pode se referir, né, ou são as várias estruturas tubulares e organismos multicelulares. Nos túbulos, nós podemos encontrar túbulos renais, que são encontrados nos rins, e eles são importantes para a filtração e reabsorção de substâncias no sistema excretor. Também podemos encontrar túbulos seminíferos, que são presentes nos testículos, onde ocorre a produção de espermatozoides. Também temos o túbulos nas plantas, que, como os tubos do floema e xilema, que são essenciais para o transporte de água, nutrientes e produtos da fotossíntese. E esses microtúbulos, né, eles são essenciais para a estrutura celular. E esses microtúbulos são estruturas celulares especializadas com funções cruciais na manutenção da forma, transporte intracelular, divisão celular e movimento celular. Já o núcleo é uma estrutura fundamental nas células eucarióticas, porque ajuda a controlar as atividades celulares. O núcleo é envolvido por uma dupla camada de membrana chamada cariótica, que possui poros para a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. E esses poros regulam a passagem de proteínas e RNA, sendo cruciais para a expressão genética durante o desenvolvimento. E essa cariótica, ela se origina das cisternas do retículo endoplasmático rugoso, que está ligado ao núcleo e tem ribossomos na sua superfície externa, para a síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático é uma organela membranosa responsável pela produção de moléculas orgânicas. E existem dois tipos de retículo endoplasmático. Tem o rugoso e tem o liso.
o retículo endoplasmático rugoso, ela sintetiza proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso produz lipídios, como fosfolipídios, para a membrana plasmática. Já o retículo endoplasmático liso também tem funções específicas, dependendo da célula, como produzir hormônios, esteroides, a partir do colesterol e regular os níveis de cálcio nas células musculares. E depois encontramos a comunicação celular, que é mediada por moléculas sinal extracelulares que se ligam a proteínas receptoras na célula. Quando essas moléculas sinal se ligam aos receptores, elas ativam vias de sinalização dentro da célula. E existem muitos tipos de moléculas sinal, que podem se ligar a receptores na membrana plasmática se forem hidrossolúveis ou dentro da célula se forem lipossolúveis. Cada ligação específica entre a molécula sinal e o receptor da célula-alvo inicia uma resposta. Um mesmo receptor, ele pode desencadear diferentes respostas, podendo da molécula sinal que se liga a ele. E o receptor da célula-alvo inicia uma resposta e um mesmo receptor pode desencadear diferentes respostas, dependendo então assim da molécula sinal que se liga a ele. E dentro das células eucarióticas, as vesículas transportadoras são fundamentais para o transporte de materiais. Essas vesículas podem ser vesículas maiores e irregulares ou túbulos. Essas mesmas vesículas também podem ou brotam de uma membrana e se fundem com outra, transportando então componentes de membrana e moléculas solúveis, chamadas de carga. E damos um nome a isso, denomina-se trafego, que é a organização e direcionado, permitindo então assim que a célula realize várias funções como secreção, alimentação e remodelação da membrana plasmática e organelas, para funcionar corretamente. E cada vesícula precisa ser seletiva, captando apenas as moléculas apropriadas e se fundindo apenas com a membrana-alvo correta. Por exemplo, uma vesícula que transporta a carga do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi deve excluir proteínas que precisam permanecer no retículo endoplasmático e só deve se fundir com o Golgi. E existem 3 tipos principais de vesículas revestidas, que são diferenciadas pelas suas proteínas de revestimento. Temos a clatrina, COP1 e COP2. Cada tipo de revestimento é usado em diferentes etapas do transporte celular. Por exemplo, a clatrina, ela ajuda a formar vesículas que transportam proteínas e lipídios entre o aparelho de Golgi e a membrana plasmática e entre diferentes partes do Golgi. Já o COP1, ele ajuda a revestir vesículas que transportam proteínas de volta do Golgi para o retículo endoplasmático e entre as cisternas do Golgi. Já no COP2, eles ajudam a revestir vesículas que transportam proteínas do retículo endoplasmático para o Golgi. E esses revestimentos direcionam o transporte celular, garantindo então assim que as vesículas cheguem ao destino correto. E sem esquecer da endocitose. O que é a endocitose? A endocitose é o processo pelo qual a célula absorve substâncias do ambiente extracelular. E na endocitose existem 3 tipos principais. Temos a fagocitose, que é onde a célula engole partículas grandes, como micro-organismos ou detritos celulares, formando então assim uma vesícula chamada fagossomo. Depois encontramos a pinocitose, que é onde a célula ingere líquidos e pequenas moléculas, formando vesículas menores chamadas pinossomos. Depois encontramos a endocitose mediadas por receptores, que é onde a célula internaliza moléculas específicas que se ligam a receptores na superfície celular, formando vesículas que contêm essas mesmas moléculas.
Depois encontramos a exocitose. O que é a exocitose? É o processo pelo qual a célula libera substâncias para o ambiente extracelular. E na exocitose funciona da seguinte forma, ou da seguinte maneira, né? Primeiro, a formação da vesícula, que é onde as substâncias a serem liberadas são embaladas em vesículas dentro da célula, formadas a partir do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi. Depois encontramos também o transporte para a membrana plasmática, que é onde a vesícula se move em direção à membrana plasmática, guiada por proteínas motoras e cinésinas, que ajudam no transporte ao longo do citoesqueleto. Dentro da exocitose, também encontramos a fusão com a membrana plasmática, que é quando a vesícula chega à membrana plasmática e ela se funde com a membrana, facilitada por proteínas especializadas. São chamadas de SNARs. Ainda dentro da exocitose, encontramos a liberação do conteúdo, que é onde o conteúdo da vesícula é liberado no espaço extracelular, enquanto a membrana da vesícula se incorpora à membrana plasmática da célula. Pode apagar aquela parte, vou repetir de novo. E ainda dentro da exocitose, encontramos a liberação do conteúdo, que é onde o conteúdo da vesícula é liberado no espaço extracelular. E enquanto a membrana da vesícula se incorpora à membrana plasmática da célula. E esse todo processo, ele é crucial para a comunicação entre células, onde há regulação de processos fisiológicos e respostas a sinais externos. Um exemplo, né? Quando há a liberação de neurotransmissores nas sinapses nervosas e a secreção de hormônios pelas glândulas endócrinas, esses sim são casos de exocitose. As vesículas transportadoras, a endocitose e a exocitose, esses são processos essenciais que mantêm as células funcionando corretamente e interagindo com o ambiente ao seu redor. E o outro conteúdo que a gente também abordou foi sobre a apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a morte celular programada. É essencial para a manutenção dos organismos multicelulares. Na apoptose, ocorre de maneira controlada e ordenada, sem causar inflamação. E ainda durante a apoptose, as células sofrem mudanças características, como elas encolhem, elas condensam e fragmentam. E o citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se desfaz. Nela, o citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se desfaz e a cromatina nuclear se condensa e fragmenta. Essas células ou fragmentos são chamados de corpos apoptóticos. São rapidamente engolfados por células vizinhas ou macrófagos, evitando a liberação de conteúdo intracelular no tecido circundante. A apoptose ela é mediada por proteases chamadas de caspases, ativadas durante o processo. As capases, elas são iniciadoras, dão início à apoptose. Pode apagar essa parte, vou repetir. As caspases iniciadoras, elas dão início à apoptose, ativando as caspases executoras que realizam a destruição celular. E este processo é irreversível e é altamente regulado, garantindo a morte celular sem uma inflamação. E na apoptose, nós podemos encontrar algumas vias. A primeira via da apoptose tem a via extrínseca, que na via extrínseca encontramos receptores de morte, que é onde as proteínas transmembranares da superfície celular, como o receptor faz. Ainda na via extrínseca encontramos a ligação do ligando, que é onde ativa os receptores de morte.
Dentro da via extrínseca também encontramos formação do disco, que é onde há recrutamento de caspases iniciadoras, que ativam caspases executoras. Ainda dentro da via extrínseca, encontramos a amplificação da cascata, que é onde algumas células, a via extrínseca pode recrutar a via intrínseca para amplificação. E a outra via, é a via intrínseca, que na via intrínseca encontramos a resposta ao estresse, que são danos ao DNA ou sinais de desenvolvimento. Na mesma via intrínseca, encontramos a liberação de proteínas mitocôndrias, que é onde as proteínas como o citocromo C são liberados no citosol. Dentro da mesma via intrínseca, encontramos também a formação do apoptossomo, que é onde o citocromo C se liga ao APAF1, formando o apoptossomo que ativa a caspase 9. Dentro da mesma via intrínseca, encontramos também a ativação das capaces executoras, que é onde a caspase 9 ativa caspases executoras, levando à apoptose. Saindo da apoptose, encontramos a necrose. A necrose, ela é uma forma desorganizada da morte celular, causada por danos agudos, como trauma ou falta de suprimento sanguíneo. Já na necrose, a célula se expande e explode, liberando seu conteúdo no tecido circundante, causando então uma inflamação. E este processo resulta em inchaço celular, ruptura da membrana e liberação de enzimas lisossomais, que destroem o citoplasma. E isso provoca uma resposta inflamatória.